Monte Sinai, faz com este povo uma aliança, um pacto. Deus faz com o povo um pacto, uma aliança de amizade. Escolhe este povo para que este povo seja sinal da misericórdia e do amor de Deus. E é bonito notar que no Antigo Testamento, o povo escolhido foi o povo de Israel. E hoje, o povo de Deus, o povo escolhido, somos nós. Porém, nós precisamos ter um cuidado e termos em mente que Deus nos escolhe. Quando Deus escolhe um povo, a eleição e a escolha de Deus não é uma escolha excludente, mas é uma escolha includente, de inclusão. Deus nos escolhe não é para rejeitar os outros povos e as outras nações, mas Deus nos escolhe para que por meio de nós, por meio do nosso testemunho, sejamos sinal da misericórdia e do amor de Deus. E sendo sinal do amor de Deus na vida de outras pessoas, nós podemos, sendo esta ponte, sendo este canal de salvação, nós podemos fazer com que outras pessoas também sejam incluídas dentro do povo de Deus. Mas aqui é interessante que Deus nos escolhe, mas espera de nós também uma resposta. Nós somos obrigados a responder sim a Deus? Não, ninguém é obrigado a nada. Não é à toa que Deus, por meio de Moisés, Deus utiliza de uma condicional. O que é que Deus diz por meio de Moisés? Olha, Moisés, diga ao povo o seguinte: se vocês escutarem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Então, para a gente fazer parte, para a gente responder de forma generosa à eleição que Deus nos faz, o que é que a gente precisa fazer? Escutar a voz de Deus, escutar o que é que Deus tem a nos dizer, e escutando a voz de Deus, nós observamos a sua palavra, os seus mandamentos. E daí eu repito mais uma vez: ninguém é obrigado a dizer sim a Deus. Nós não temos obrigação de ter fé, ninguém tem obrigação de ir à igreja, ninguém tem obrigação de fazer nada por obrigação. Para Deus, por obrigação, nada. Para Deus a gente faz por amor e não por obrigação. Até porque para Deus nós não somos bonecos de Deus, nós não somos escravos de Deus, nós não somos fantoches de Deus, mas nós somos o quê? Filhos e filhas livres. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, no capítulo 5, São Paulo nos explica qual é o motivo pelo qual Deus nos escolhe. Por que é que Deus nos elege para ser o seu povo? Qual é o motivo dessa escolha? E aí São Paulo nos diz de forma muito bonita na segunda leitura. O motivo pelo qual Deus nos escolhe é porque Deus nos ama. E vejam que coisa bonita, minha gente. Deus nos ama sem nenhum mérito nosso. Deus nos ama sem nenhum mérito nosso. Deus não nos ama porque a gente é bonitinho e cheirosinho e isso e aquilo, não. Deus nos ama porque a essência de Deus é ser amor. O que é que São João diz? Deus é amor. E se Deus é amor, Deus não faz outra coisa por nós senão nos amar. E aí São Paulo diz na segunda leitura: quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não valia nada, Deus já nos amava. E Deus nos ama. Independente da vida que a gente está levando, Deus nos ama. E é justamente o amor de Deus em nós e por nós que faz com que eu queira ser uma pessoa melhor. Quem se sente amado por Deus não pode continuar com a mesma vida. Quem se sente amado por Deus, por causa deste amor, pede a Deus esta graça de ser melhor. Um melhor cristão, um melhor filho de Deus, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor membro na comunidade, e assim por diante. É esse o amor de Deus. Quando ainda éramos pecadores, dizia São Paulo na segunda leitura, Deus já nos amava. Deus enviou o seu Filho
para nos dar a salvação. Então, Deus nos escolhe. O motivo da escolha de Deus é porque Ele nos ama, e o objetivo desta escolha nos diz São Mateus no Evangelho de hoje. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 36 e seguinte. E São Mateus nos apresenta a finalidade dessa escolha. Deus nos escolhe porque nos ama, com uma finalidade. Qual é a finalidade de Deus? Nos mandar em missão, nos enviar em missão. Deus nos escolhe, nos ama e nos convida a sermos colaboradores da sua obra, lá onde nós nos encontramos. Por isso que Deus escolhe os 12, envia esses 12 em missão, e hoje Deus envia a cada um de nós cristãos batizados. E vejam que coisa bonita que Mateus diz no Evangelho de hoje: de graça recebestes, de graça deveis dar. E aí a gente se pergunta: e o que foi que a gente recebeu de Deus? O que a gente recebe de graça de Deus, sem nenhum mérito nosso? O que a gente recebe de Deus? Primeiro, o dom da vida. Aqui estamos nós. O dom da vida. Depois Deus nos dá a saúde. Depois Deus nos dá a salvação. Depois Deus nos dá o perdão dos pecados. Depois Deus nos acolhe. Depois Deus nos ama. Depois Deus é misericórdia. E assim por diante. E tudo isso, minha gente, nós recebemos, repito, não é porque a gente é bonitinho e cheiroso, não. É porque Deus é bom. É porque Deus é amor. De graça recebestes, de graça deveis dar. E qual é a nossa missão de cristãos batizados? Sentindo-se amados por Deus, nós somos também chamados, lá onde nós nos encontramos, a distribuirmos esta graça que de Deus nós recebemos. Lá onde a gente se encontra, a gente é chamado a ser sinal de amor, de perdão, de misericórdia. Então veja, minha gente, é uma coisa bem simples da gente poder entender. É uma coisa bem lógica e simples. A pessoa que se sente amada por Deus, a pessoa que se sente perdoada por Deus, ela não pode fazer outra coisa senão amar e perdoar. É algo bem lógico. Para dizer o quê? Que quando nós gastamos o nosso tempo lá onde a gente está, semeando discórdia, fofoca, intriga, inveja, e etc, e etc, e etc, a gente não pode dizer que essa pessoa tem Deus no coração. E veja, que quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. São João diz o quê? Deus é amor. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Então a pessoa que faz o mal, ela não tem Deus no coração. Ela nem permanece em Deus e nem Deus permanece nela. Por que Deus não permanece nela? Porque não tem espaço para Deus no coração dessa pessoa. Então quem anda semeando discórdia, fofoca, seja lá onde for, na igreja, em casa, na família, no trabalho, é sinal que essa pessoa ainda não compreendeu nada do que significa acolher de forma grátis, de forma gratuita, a misericórdia de Deus. É o que Mateus diz hoje no Evangelho para nós. De graça recebestes, de graça também deveis dar. E qual é a nossa missão? Distribuirmos essa graça de Deus que a gente recebe. Quem se sente amado não pode fazer outra coisa senão amar. De graça recebestes, de graça também deveis dar. E é interessante que a gente é egoísta. Nós somos egoístas, porque a gente quer tudo para nós. Deus me abençoe, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê. E aí quando Deus nos dá, e Ele nos dá porque Ele é bom, porque Ele é amor, a gente fecha a porta da misericórdia para outras pessoas. A gente só quer para nós. E o Evangelho de hoje nos mostra justamente o contrário. Como igreja, como cristãos, como batizados, a nossa missão é de distribuir aquilo que a gente recebe. De graça recebestes, de graça também deveis dar. Que Deus nos dê um coração agradecido. E que nós tenhamos consciência que nada é mérito nosso. Nós não merecemos nada. Tudo é bondade de Deus. Quando ainda éramos pecadores, Deus mandou Jesus para nos dar salvação. Por quê? Porque Ele nos ama. Então que nós tenhamos
tenhamos essa consciência que tudo é pura bondade de Deus. De graça recebestes, de graça deveis dar. Assim seja. Amém. Creio